O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer a salvação de todos. E Deus se empenha na salvação de todos, concedendo-nos a todos as graças necessárias para a nossa salvação. E neste tempo da Quaresma, nós experimentamos esta verdade, abundante e generosamente. Isto é, no tempo da Quaresma, Deus se dispõe a derramar mais generosamente a sua graça, para que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E nós, então, para que nos abramos a estas graças que Deus quer nos conceder neste tempo favorável, neste tempo de salvação, nós fazemos mais oração para que nos predisponha a receber as graças, mais penitência para que vá retirando os obstáculos e nos predisponha a amar mais, e mais caridade para que aumente a nossa connaturalidade com Deus, para que nós, abrindo-nos ao amor, recebamos mais amor, amemos mais. Quer dizer, para que nós recebamos o amor de Deus, amemos mais, recebamos mais amor, amemos mais e nos configuremos cada vez mais a Cristo, a Deus. Pois bem, só que vigiai e orai, porque o diabo vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Isto é, o diabo também não nos dá descanso neste tempo favorável, neste tempo de salvação. Deus quer que todos os homens se salvem, e a ação de Deus é infinitamente mais poderosa se nós lhe formos dóceis. Mas não podemos deixar de vigiar, porque exatamente neste tempo de penitência, de mais oração, de mais caridade, o diabo vai nos rodear, procurando a quem devorar. Isto é, se nós vacilarmos, ele vai se aproveitar para nos ganhar para ele, para nos levar para a perdição. De modo que, meus irmãos, não pensemos que o diabo, ele leva
para a perdição, para o inferno, para a condenação, apenas aqueles que estão num caminho de pecado. Deixa eu dizer de uma maneira diferente: o diabo não está de tocaia simplesmente diante daqueles que estão numa vida de pecado, para roubar-lhes as almas, para levar-lhes ao inferno, mas também nos bancos das igrejas, nos quartos quando nós estamos em oração, nos nossos trabalhos, em todas as situações da nossa vida, e de uma maneira particular durante o tempo da quaresma, em que nós nos predispomos a rezar mais, a fazer mais penitência e a fazer mais oração. O evangelho de hoje nos mostra exatamente isso. 2 homens vão rezar. Olha, que os 2 vão fazer algo bom, só que um faz aquilo que é bom de uma maneira má, e outro faz de uma maneira correta. Isto é, nós estamos constantemente sendo tentados. Não pense vocês, e esta é a nossa inclinação, de nós nos pensarmos tentados simplesmente quando estamos fazendo coisas erradas. Sim, quando estamos fazendo coisas erradas, nós já caímos de fato na tentação. O diabo, de alguma maneira, já abocanhou a nossa alma, mas ele também está presente quando você está fazendo coisas boas, quando você está rezando, quando você está fazendo penitência, quando você está fazendo caridade. O diabo está ali, rodeando você, tentando desvirtuar aquele ato virtuoso. Isto é, já que ele não conseguiu ganhar a sua alma levando você ao pecado, ele vai tentar ganhar a sua alma enquanto você pratica coisas boas e santas, como a oração, a penitência e a caridade. Como? Colocando vaidade e orgulho no seu coração. Diz aqui, o evangelho de hoje inicia assim: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então um estava rezando, mas qual era a sua atitude interior? De soberba, de vaidade, de desprezo. Ele fazia coisas boas, mas fazia de uma maneira má, porque ele tinha se esquecido de que ele era um miserável pecador, de que ele era um miserável agraciado, de que ele era um salvo pela graça de Deus. Ele tinha se esquecido de que o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Estou aqui citando o Magnificat, aquela frase tão conhecida que a Virgem Maria proclama: o Senhor fez em mim maravilhas. Ora, se nós nos reconhecemos agraciados, se nós nos reconhecemos depositários da graça de Deus, sempre vai brotar gratidão e humildade. Obrigado, Senhor, que se eu estou fazendo o bem, é por graça tua. O que é que eu tenho de bom que de Deus eu não tenha recebido? Então obrigado, Senhor, porque eu estou rezando. Obrigado, Senhor, porque eu estou fazendo penitência. Obrigado, Senhor, porque eu estou praticando a caridade. Tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, quando você reconhece que você é um miserável agraciado, do seu coração a humildade brota com facilidade. Mas quando você disso se esquece, você vai olhar para o outro com desprezo, porque você vai se achar algo diante de Deus. Então este fariseu
Diz aqui que ele rezava de pé em seu íntimo, agradecendo a Deus, porque ele não era como os outros homens, mas nós somos como os outros homens. Nós apenas fomos, vai dizer Santo Agostinho, que aquele que não cai no pecado, ele foi perdoado antecipadamente. Então, eu fui perdoado antecipadamente, eu fui agraciado antecipadamente, por isso que eu não caí nos pecados que os meus outros irmãos caíram. Então eu nunca vou olhar para eles com desprezo, porque eu sei que somos todos ossos dos mesmos ossos e carne da mesma carne. Nós somos todos pecadores, e é por isso que o salmo de hoje é tão adequado. Salmo 50: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Isto é a atitude de quem se reconhece pecador e miserável. Mas este fariseu não, então continua: eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Não era pouca coisa não, tá? Ninguém levante a mão. Alguém jejua aqui 2 vezes por semana? Ele jejuava. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de toda a minha renda. Mas ele não fazia bem as coisas boas. Ele não praticava santamente as coisas santas. E as coisas santas precisam ser feitas santamente. As coisas boas precisam ser praticadas de uma maneira agradável a Deus, porque nós somos capazes de desvirtuar até as coisas mais santas, como a oração, a penitência e a caridade. Então assim as praticava este fariseu. E a pergunta é óbvia: e nós? Como estamos vivendo este tempo da quaresma, em que nós estamos nos predispondo a fazer mais oração, mais penitência e mais caridade? Nós estamos crescendo na humildade? Nós estamos crescendo na misericórdia? Ou nós estamos nos pavoneando, nos tornando como pavões? Nós estamos nos envaidecendo ainda mais. Nós estamos caindo na tentação de achar que nós somos melhores do que os outros e condenando os outros. Entenda, pode ser que, se você olhar isoladamente, você até seja alguém mais virtuoso do que aquela outra pessoa. Ok, mas você precisa olhar quem é que está lhe dando a graça de querer e fazer. Quem é que está lhe dando a força de praticar o bem? Sem mim nada podeis fazer. Ora, quando você se reconhece um depositário da graça de Deus, do seu coração brota um verdadeiro louvor e uma verdadeira misericórdia, porque o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. Como Deus é bom. Deus me tirou de um charco de lodo e de lama. Deus me tirou do caminho da morte por misericórdia. Então, do seu coração brota o louvor, do seu coração brota a caridade. Então eu quero também ser instrumento de Deus para tirar outras pessoas que, assim como eu, estão caminhando para a morte. Mas eu não olho para elas com desprezo. Não, porque eu sou igual a elas. Só que Deus me tirou de um charco de lodo e de lama. O Senhor fez em mim maravilhas. E santo
é o seu nome. O Senhor olhou para a humildade, a pequenez do seu servo. O Senhor olhou para a pequenez, para a humildade da sua serva. Meus irmãos, só no céu nós cantaremos, quer dizer, nem no céu nós cantaremos devidamente a glória de Deus, porque sempre estaremos aquém, mas no céu nós teremos uma compreensão maior, se com a graça de Deus no céu entrarmos, de como nós somos pequenos e agraciados, e o quanto Deus fez em nós maravilhas, como Deus é bom, santo é o seu nome. Então nós precisamos nos exercitar na misericórdia, exercitando-nos na oração, na caridade, na penitência. Nós precisamos crescer na humildade e saber que se estamos fazendo coisas boas, é por graça de Deus, é porque Deus é misericordioso, é porque a sua graça tem sido vitoriosa na minha vida, e eu vou olhar sempre para o meu irmão com misericórdia, com benevolência, e vou olhar nos olhos, não vou olhar para ele de cima para baixo, como o maior olha para o menor. Não, eu vou olhar para ele nos olhos. E aqui eu peço, pense naquelas pessoas que cometeram pecados e que magoaram você. Não fique pensando em Hitler, em Mussolini, em Mao Tse Tung. Eu quero que você pense no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu companheiro de trabalho, no seu irmão de comunidade, que tem pisado nos seus calos, que tem lhe feito o mal, e às vezes é você que tem feito o mal a ele, né? Mas tudo bem. Então quero que você pense nessas pessoas, e você olhe para essas pessoas com misericórdia. Eu não estou dizendo que você vai olhar para os pecados deles de uma maneira benfazeja, você vai odiar os pecados, mas você vai ter misericórdia daquelas pessoas, porque você sabe que você, sem a graça de Deus, você seria capaz de cometer pecados piores, mas o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então você cresce na caridade, você intercede com mais propriedade, com mais autoridade, porque você sabe que você é carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos, que você também merece o inferno, mas Deus misericordiosamente derramou graças abundantes sobre a sua alma. Então percebe como a situação muda de figura. É por isso que o profeta Oséias vai dizer aqui que eu quero amor e não sacrifício. Entenda aqui, sacrifício, sacrifícios rituais. Então vem Deus por meio do profeta Oséias e diz: olha, eu não quero os sacrifícios rituais, eu quero o coração de vocês. Se os sacrifícios rituais não são expressão de um coração agradável a Deus, os sacrifícios não são agradáveis a Deus. Mas se os sacrifícios rituais são expressão de um coração agradável a Deus, os sacrifícios são agradáveis a Deus. Mas o que eu quero primeiramente é o coração, é o amor. Então o que Deus quer primeiramente, meus santos, não é a penitência, nem é simplesmente a oração, se eu a compreendo simplesmente como desligada da minha vida, da minha alma, nem aquele ato aparentemente de caridade. O que Deus quer é o meu coração convertido. Aí sim é um coração humilde, é um coração agradecido, é um coração como o coração da Virgem Maria, cheio de reconhecimento a Deus. Aí sim a minha oração será agradabilíssima a Deus, a minha penitência será acolhida por Deus, e a minha caridade será a expressão da caridade de Deus, do amor. Quer dizer, a minha caridade será caridade propriamente dita,
expressão da caridade de Deus. Então precisamos pedir a nosso Senhor que vá nos transformando. Concomitantemente fazemos penitência, oração e caridade, que Ele vá nos dando um conhecimento para que concomitantemente, ao mesmo tempo que fazemos oração, penitência, caridade, nós vamos crescendo no conhecimento da nossa miséria e dizendo: o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Como Ele é bom. Ele olhou para a minha pequenez, Ele me chamou para ser amigo dEle, para ser amiga dEle. Ele quer morar no meu coração como amigo. Como Deus é bom, que se digna em mim morar. Percebe que o processo de santificação começou. Mas se você, repito, olha para os pecadores com desprezo, é para você que esta parábola se aplica, que diz aqui: naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria santidade, que se achavam justos aos próprios olhos e desprezavam os outros. Que nós, meus irmãos, na metade desta quaresma, nós revisemos, como estamos vivendo esta quaresma, para que, se estamos fazendo bem as coisas boas, que nós as façamos ainda melhor. Mas se nós estamos fazendo mal, praticando mal, essas coisas santas, oração, penitência e caridade, que nós mudemos de postura, porque, como diz Deus por meio aqui do livro do profeta Oséias, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. O profeta Oséias diz: olha, não se segue a Deus de qualquer jeito, eu preciso saber segui-lo, o que o agrada. Como é que eu vou reconhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou segui-lo de uma maneira correta? Que não é simplesmente fazer oração, penitência e caridade de qualquer jeito, porque eu posso fazer oração, penitência e caridade de uma maneira errada. Então percebe, não é de qualquer jeito, mas eu preciso fazer com o coração de Cristo, com os sentimentos de Cristo, movido pela graça de Cristo. Então pedir a nosso Senhor: meu Deus, me ajude, Senhor, eu quero rezar de uma maneira que te agrade, eu quero fazer as minhas penitências de uma maneira que me una a ti, penitente. Eu quero praticar a caridade movido pelo teu amor e não por vaidade, por orgulho. Ajuda-me, Senhor, porque eu sou tão ruim que eu sou capaz de fazer as coisas santas de uma maneira errada, de fazer mal as coisas que em si são boas, de não praticar santamente, de não fazer santamente coisas santas. Isto é, faço coisas santas, mas não santamente, movido pelas minhas paixões, pelas minhas desordens interiores. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então você vai fazer as suas orações: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, porque eu sou tão tranqueira que eu posso fazer tudo errado. Você vai fazer caridade: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, porque eu sou tão tranqueira que eu sou capaz de fazer caridade para a minha condenação. Eu sou capaz de fazer caridade e aquilo que eu fiz ser usado contra mim para a minha condenação. Imagine, você está ajudando os pobres para se mostrar como você é santo. Vai para o inferno. O que é que São Paulo diz? Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e o meu corpo às chamas, se não tiver caridade, de nada serve.
Eu lembro que quando eu li de uma maneira consciente este texto, eu fiquei espantado. Como assim? Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e o meu corpo às chamas, nada vale? Sim, se não tiver caridade, nada vale. Porque eu posso fazer as coisas mais santas da maneira mais errada. Por isso, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Sem ti, Senhor, eu não posso nada, mas em ti, Senhor, eu posso tudo, fortificado pela tua graça. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós vivamos bem este santo tempo da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.